Olá, bem-vindo ao curso de Teologia Ridel. Eu sou o pastor César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, parceira da editora Ridel neste projeto. Neste curso você tem o acompanhamento de videoaulas em DVDs. São 5 DVDs, cada um deles correspondente a um dos módulos que você tem aí no seu material didático em suas mãos. Nesse DVD, é o primeiro da série de 5, nós teremos 4 disciplinas, que são elas Doutrina de Deus, Doutrina da Bíblia, Geografia Bíblica e Panorama do Antigo Testamento. Para tratar deste primeiro DVD, nessa primeira videoaula, nosso convidado é o Dr. Ricardo Bitum, que tem a sua formação em Teologia e Sociologia, pós-graduado em Ciência da Religião pela Universidade Metodista e leciona no curso de pós-graduação na Universidade Mackenzie. O Dr. Ricardo Bitum é o nosso convidado de hoje e logo após a sua aula nós teremos um tempo de perguntas e respostas. Com a palavra, o Dr. Ricardo Bitum. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina de Deus, sobre aquilo que propriamente se fala acerca da teologia. E antes de mais nada, você que está estudando conosco nessas videoaulas do nosso curso, você tem que de alguma maneira sondar um pouco o seu coração na tentativa de compreender as razões que o levam a estudar teologia, que o levam a querer saber mais sobre Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é interessante você entender as motivações que o levam na compreensão dessa matéria, ou dessa ciência, como alguns falam, teologia. Por quê? Nós podemos saber muito sobre Deus, acerca de Deus, e termos pouquíssimos ou raro conhecimento de Deus. Então esse curso, a proposta é que você conheça não acerca de Deus sobre Deus, mas você conheça a pessoa do Salvador, que é Jesus Cristo. Porque João 17 diz que a vida eterna é essa, é conhecer ao Pai, a Deus como único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então, falando sobre isso, a teologia vai tentar compreender a revelação de Deus. A teologia, de alguma maneira, vai tentar compreender o que seja, o que foi revelado sobre Deus. Há 2 revelações propriamente ditas, o que nós chamamos de revelação geral e a revelação específica. A revelação geral é aquela que a natureza se manifesta. Por exemplo, o Salmo 19, ele diz assim, no versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, a natureza, os céus manifestam a existência de Deus. E há uma outra revelação chamada de revelação específica. A revelação específica é aquela contida nas Sagradas Escrituras. A revelação específica é aquela que Deus revelou aos homens. Claro, muitos dizem assim, mas espera um pouquinho, a Bíblia foi escrita por homens. Graças a Deus que foi escrita por homens. Você já imaginou se alguém dissesse que a Bíblia foi escrita pelo rabo do macaco, do mico do leão da cara dourada? Ou se a Bíblia foi escrita pelas antenas da abelha? Então é claro, quando Deus se revela na sua revelação específica, ou na Bíblia Sagrada, como a gente chama, ele está escrevendo para homens, através de homens. Alguém poderia argumentar, mas foi o dedinho de Deus. Não, foram homens inspirados por Deus e que falaram acerca da sua pessoa. Homens que tiveram um relacionamento com Deus e falaram sobre esse caráter,
sobre a pessoa de Deus, através desse relacionamento. Agora você diz, será que nós podemos então conhecer a Deus? A filosofia debate muito sobre isso. Como é que nós podemos falar que conhecemos a Deus? Então, alguns negam isso. Por exemplo, o ateísmo, você pode ler depois aí na sua apostila, no seu livro, mais detalhadamente. Eu vou estar dando uma sobrevoada aqui, uma passada rápida, mas depois você vai pegar sua apostila, vai ler com mais detalhes, vai poder estudar um pouco melhor. Existe também o dicionário de teologia. Você aí vai de você, vai depender de você ir mais a fundo ou não. Mas, por exemplo, nós temos o ateísmo, que nega a existência de Deus. Nós temos o agnosticismo, que ele diz que nós não podemos, ele não nega a existência de Deus, mas ele nega o conhecimento, que não há uma maneira de você conhecer a Deus. Esse Deus infinito, todo bondoso, etc., você não conhece, nós não podemos conhecer a Deus. Existe também o materialismo, que aí nega a existência de Deus, ou no mínimo, o materialismo vai tentar compreender Deus metido na história, a própria história sendo Deus. Hegel é um expoente dessa filosofia. Você tem o panteísmo, onde tudo é Deus, ele vê Deus em tudo e em todas, a pedra, uma vaca, como na Índia, Deus, etc. Politeísmo. O politeísmo crê na existência de vários deuses, diferente do cristianismo, porque existem 3 grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas 3 religiões creem na existência de um só Deus, diferente do politeísmo, onde você tem uma infinidade de deuses. Você tem ainda o deísmo. O deísmo, você tem várias ramificações, mas basicamente o deísmo diz que Deus criou o universo e depois deixou que as próprias leis fixas regessem esse universo. Resumindo, uma ilustração muito usada é que Deus seria como um relojoeiro. Ele construiu o relógio, deu corda nesse relógio e o soltou. E ele não intervém mais na história da humanidade, ele não intervém mais no dia a dia, no cotidiano, no ordinário da existência humana. E por fim, o dualismo. Recentemente nós tivemos o que chamamos de orientalização do Ocidente. Ou seja, nós tivemos um avanço da filosofia oriental e ela caiu aqui no Ocidente, foi esparramada no Ocidente, que é o dualismo, 2 forças antagônicas que estão constantemente lutando entre si. Esse dualismo influenciou muito a igreja no Ocidente, quando começa a ver Deus e o diabo disputando com forças equânimes, 2 forças iguais lutando entre si, o bem e o mal lutando. E o cristianismo nega isso. O cristianismo diz que há uma força maior que rege todo o cosmos. Essa pessoa é Deus, esse ser é Deus, o Criador, e ele rege soberanamente acima de toda e qualquer força. Por fim, um outro ponto são os atributos de Deus. Também a teologia divide em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus. Por exemplo, um atributo incomunicável, tem vários aqui, deixa eu citar um aqui, soberania. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onipresente. São vários, mas não existe ninguém tão potente como Deus, não existe. E os atributos comunicáveis, ou também chamados atributos morais, são aqueles que Deus escolheu ser. Por exemplo, ser santo. Deus escolheu ser um Deus santo. E ele é único em santidade. Tanto que a Bíblia ela estimula
constantemente a adorar Deus na beleza da sua santidade. Adorar a Deus nessa formosura. Por exemplo, Isaías capítulo 6, quando os anjos estão ao redor do trono de Deus, o profeta Isaías tem uma visão e os anjos estão em uníssono cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Ele escolheu ser santo. Um outro ponto que eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje é sobre também os nomes de Deus. Deus vai se revelando ao homem através dos seus nomes. Por quê? No Antigo Testamento, o nome estava atrelado à pessoa. Hoje no Ocidente isso não é comum mais. Nós não temos mais essa dimensão do nome representar a pessoa e a pessoa representar o nome e pessoa serem uma coisa só. Por exemplo, Jacó, quando ele nasce, é chamado de Jacó, que significa suplantador. Quando ele tem um embate com o anjo do Senhor, o nome dele é mudado, porque o caráter dele é mudado, a pessoa dele é mudada, e agora ele passa a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. A mesma coisa Deus. Deus vai aos poucos naquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Ele vai se revelando aos poucos. Então são vários os nomes que ele vai sendo conhecido, são vários os nomes que ele vai dizendo: olha, eu sou, Eu Shaddai, Eu Nissi, Jeová Rafa, etc., que você não fique esperando aqui que eu vá falar todos. Você abre a sua apostila e estuda, leia e se aprofunda. Ok? Então vamos continuar. Nós temos também uma doutrina que é preciosa para o cristianismo, que é a doutrina da Trindade. São três pessoas mas um só Deus. Uma só Deus que se manifesta em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso já deu muito problema na história do cristianismo, muita gente discordou, muito foi escrito. Depois, mais para frente, no ponto 11, quando nós vamos estudar um pouco mais profundamente os credos, como por exemplo de Niceia, de Atanásio e outros, eles vão estar trabalhando essa doutrina da Trindade. Você pode ir lá, e principalmente o credo de Niceia, de 325 depois de Cristo, quando a igreja se reúne para tentar formular melhor, compreender melhor o que seja a Trindade. Nós temos cada pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, se manifestando nas Sagradas Escrituras. Deus Pai é o que nós chamamos da economia da Trindade. Deus Pai, ele formula, cria, organiza o plano da salvação. Deus Filho vem até nós, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho. Jesus, ele vem e executa a obra da redenção. E o Espírito Santo convence os nossos corações para recebermos tão grande salvação como nos ensina o apóstolo Paulo no livro de Efésios. Nós temos ainda algumas distorções, porque essa doutrina, como eu já falei a vocês, é uma doutrina que durante a história do cristianismo ela foi muito debatida, foi muito conversada, foi muito discutida. Ela vem trabalhando também, no nosso módulo, vem trabalhando as distorções, o que nós chamamos de heresias. O que são heresias? São falsas doutrinas, são distorções. E às vezes você diz: mas é um negocinho de nada, pastor, não pode ser tão radical assim, você não pode ser tão fundamentalista. Espera um pouquinho. Você sabe que uma pequena distorção, se você quiser sair daqui numa nave espacial e chegar até a Lua, se você tiver uma pequena distorção, lá na frente isso se torna uma grande distorção, criando um abismo entre esses dois caminhos. Nesse sentido, o que parece uma pequena distorção, um negocinho de nada, lá na frente
pode dar um problema muito, mas muito grande. Nesse sentido, os pais da igreja, começar pelos apóstolos, depois os pais da igreja, os mestres da igreja, foram tendo muito cuidado, muita sensibilidade, muito discernimento do Espírito Santo para poderem chegar até aqui, preservando o que nós chamamos da sagrada doutrina. Então, com isso, nós encerramos esse primeiro módulo. Com isso, nós demos um fechamento, um acabamento nesse primeiro módulo. Agora, eu espero que você leia com mais cuidado. Não precisa ser tudo hoje, um pouquinho hoje, depois um pouquinho amanhã, e aí você vai crescendo, assim como o Mestre Jesus Cristo, em conhecimento e em graça, perante Deus e perante os homens. Deus muito o abençoe. Vamos falar um pouco, então, agora sobre a Bíblia. A teologia chama de bibliologia. Então, nós vamos ver um pouquinho agora a estrutura da Bíblia, como que foi a confecção da Bíblia. Porque alguns, acreditam que existia muitos anos atrás um velhinho, e esse velhinho já de idade, usando bengala, saiu do seu escritório, do seu campo mágico, da sua fábrica, e aí quando ele saiu esqueceu a luz acesa, a luz esquentou, aí passou um ratinho, e o ratinho fez uma bagunça, e as letras foram sendo espalhadas, e de repente as máquinas tipográficas começaram a funcionar, e quando ele chegou no dia seguinte, o velhinho, ele teve uma surpresa, viu um livro preto escrito Bíblia Sagrada, e disse, isso é a Bíblia. Alguns pensam assim, mas não foi assim. A Bíblia, durante toda a sua existência, foi muito questionada. Desde o Antigo Testamento, desde os profetas lá com os judeus, que é o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela foi muito questionada, foi composta com muito cuidado. Não é assim que aquele velhinho que esqueceu a lâmpada da sua fábrica acesa deu a Bíblia, não é assim. Ledo e engano. Pelo contrário, a Bíblia foi por várias vezes verificada. Nós temos toda uma estrutura. Se você acompanhar a estrutura que nós chamamos do Antigo Testamento conforme o protestantismo, ela está dividida assim: a lei, ou os 5 primeiros livros, ou Pentateuco, ou mesmo Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos que relatam a caminhada da nação judaica, israelita, são compostos de 12 livros. São eles: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, revisando: lei, 5 livros, históricos, 12 livros, poéticos, são chamados poéticos por causa do seu gênero, da poesia hebraica. São 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos ainda os proféticos. Esses estão subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores e menores não é porque um era grandão e o outro era pequenininho, mas é por conta do volume da sua obra, é por conta do número, do volume de escrita. Então, os profetas maiores são 5: Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são esses os livros, 39 livros, que compõem o chamado Antigo Testamento. E assim, o Antigo Testamento vai narrar basicamente a história do povo de Israel, como Deus chama lá Abraão. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus, um homem idólatra, politeísta, e Deus vem trazendo esse homem para formar, através de Abraão, o
povo de Israel. E por que Deus teve a preocupação de formar o povo de Israel? Porque através do povo de Israel seria trazido o Messias, o Salvador, o Mashiach de Israel. Aquele que salvaria a humanidade. Salvaria a humanidade do quê? Dos seus pecados, da sua própria miséria. Por quê? Em Gênesis nós temos o relato da criação. E o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram contra Deus. E aí, daí por diante, o homem não tinha mais capacidade de se salvar. O homem estava largado à sua própria sorte, e aí Deus fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que traria o seu Redentor, quando ele está falando, sentenciando a serpente, ele diz que traria o descendente, e esse descendente pisaria a cabeça da serpente. E assim ele o fez. E os profetas, tanto maiores quanto menores, foram falando acerca do descendente. E aí nós chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento é composto pela igreja. Ele fica pronto lá já no primeiro século, o cânon do Novo Testamento. Isso vocês vão poder até estudar melhor aí, está bem detalhado na apostila, está bem feitinho, vocês podem estudar melhor. E no cânon do Novo Testamento também não foi muito fácil. Para entrar no chamado cânon é vara de medir, para ser considerado um livro sagrado, nós tivemos também várias e várias reuniões, vários e vários debates. E eu queria ler rapidamente só alguns princípios que foram usados para determinar a posição, se o livro era realmente um livro canônico, um livro sagrado e inspirado por Deus ou não. O primeiro era apostolicidade, ou seja, foi escrito por algum dos apóstolos ou por alguém que foi legitimado pelos apóstolos. Segundo, conteúdo espiritual. O livro que estava sendo lido nas igrejas, o seu conteúdo era um conteúdo edificante ou não? Exatidão doutrinária. O livro, ele corroborava com aquilo que já havia sido ensinado pelos apóstolos ou não? Quarto, o seu uso. O livro foi universalmente reconhecido nas igrejas, sendo amplamente citado pelos pais da igreja? Ou era um livro aí que sabe Deus aonde vem? E por fim, inspiração divina. Ele dava evidências sobre a inspiração divina? Então esses princípios foram usados. Claro, existem outros chamados evidências externas, evidências internas, o livro não poderia se contradizer, enfim. Eu costumo dizer que ainda, isso é pessoal, que ainda que fosse provado de alguma maneira que a Bíblia Sagrada não é um livro inspirado por Deus, não é um livro divino, eu ainda assim acreditaria nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque só a cabeça de um gênio, só mesmo a cabeça de um homem dotado de poderes sobrenaturais, poderia escrever, pensar, organizar, planejar um livro como esse, que em todo o seu conteúdo não se contradiz, tem inspirado homens, tem mudado a vida e a realidade de muita gente. E até hoje, tudo se passou, tudo se foi. E as Sagradas Escrituras continuam. Que homem é esse que conseguiu escrever, que conseguiu compilar, organizar um livro como esse? Só pode ser divino. Que Deus continue a abençoar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia bíblica. Talvez você fique pensando, mas eu queria estudar a Bíblia, eu não quero estudar geografia. Se eu quiser estudar geografia, eu iria lá numa faculdade de geografia. Mas não é bem assim.
é muito importante você conhecer a geografia bíblica. Por quê? Porque a geografia bíblica vai dar uma outra compreensão. Porque você sabe que o homem, ele trabalha na terra, ele trabalha numa região e dessa região ele tira o seu sustento. Então, os instrumentos que ele vai usar para cultivar a terra depende da terra. Deixa eu dar um exemplo para você não ficar confuso. Se você fosse um esquimó, você vai ter que usar alguns instrumentos lá daquela região. A sua casa vai ser provavelmente um iglu. A sua roupa, a sua vestimenta provavelmente seja de peles de animais como foca, urso polar, etc, etc. Você vai ver a duração dos dias de uma determinada maneira, vegetação, clima, tudo isso altera a maneira do homem construir o seu habitat, porque você sabe que o homem constrói a sua sociedade, ele constrói o seu habitat, ele constrói de acordo com o seu meio. Em outras palavras, o homem vai ser um pouco fruto desse meio e o meio vai interferir também na vida desse homem. Por que eu estou falando isso tudo? Onde eu quero chegar? É exatamente assim na Bíblia. Quando você tem, por exemplo, logo no começo, em Gênesis, capítulo 2, quando Deus fala sobre o Jardim do Éden, ele vai citar no capítulo 2, a partir do versículo 9, vai falar de alguns rios. Ele cita, por exemplo, o Tigre e o Eufrates. Ele cita o Pison. Aonde são esses rios? Esses rios são lá no Oriente Médio. Esses rios estão ali. O Éden não é um lugar fora, lá em Marte. Ele está citando rios que têm a ver com a região. Ele está falando de rios que têm endereço. Nesse sentido, é importante estudarmos a geografia bíblica para podermos entender. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando fala do combate, da luta travada entre Israel e os filisteus, você vai ver que Israel está numa região montanhosa, num lado da montanha, e os filisteus estão em outra. E embaixo um vale, porque se combatia assim. O combate era um combate campal. E eles usavam o quê? Eles usavam armadura, eles usavam espada, eles usavam lanças, eles usavam escudo, capacete, que é próprio daquele momento histórico, próprio daquela região. Então a geografia bíblica que nós estamos aprendendo, eu estou gastando um tempo para falar sobre isso, porque é importante. Mais ainda, na apostila você vai encontrar grandes impérios, os egípcios, o assírio, o babilônico, o medo-persa. E esses grandes impérios interagiam com Israel. Eles estão vivenciando a história junto com Israel. Lembra no módulo anterior, quando eu disse que Deus começa de Abraão a trazer o seu povo? Esse povo não está sozinho na terra. Presta atenção. Israel, a Bíblia está contando da história do povo de Israel, mas os outros impérios estão interagindo. Só para você lembrar, você sabe disso. Quando Deus livra o seu povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, ali tem um contexto. Você vai perceber lá que a política dos egípcios, você tinha uma hierarquia. Faraó era um deus. Eles construíam pirâmides, tinham maneira de se organizar. Isso tudo faz parte da geografia bíblica. É o contexto político, contexto econômico, o contexto social. Quando você for fazer um estudo bíblico, uma exegese, você vai precisar dessas ferramentas para estudar, para dar melhor compreensão acerca do momento histórico, político, social, econômico, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o lugar, com a vegetação, tem a ver... Você não vê hoje, por exemplo, grandes indústrias sendo implantadas no Polo Norte. Por que não?
porque não tem condições climáticas favoráveis às indústrias. A mesma coisa, a história bíblica, ela é acompanhada dessa geografia bíblica. Ela vem a reboque, trazendo consigo grandes impérios, vem trazendo a reboque vegetação, o uso, relevo, montanhas, montes, planaltos, as principais cidades, clima, vegetação, etc, 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 até culminar no Novo Testamento, quando as regiões principais como Galileia, Samaria, Judéia e Decápolis são todas elas ali mostradas no Novo Testamento, quando Jesus nasce em Belém e ali aquela região, como era vista aquela região, etc, etc, etc. E depois nós temos as viagens missionárias de Paulo, ele buscando os grandes centros, porque aquele desejo ir para Roma. Eu preciso entender que o Império Romano não é mais o Império Egípcio, não são mais os assírios, não são mais os filisteus. Agora o grande império é o Império Romano, Israel está sob o domínio romano. E o Império Romano se alastra por toda a região, um império enorme. Então eu preciso entender ali as questões do Império Romano. E a partir do momento que eu começo a entender as questões do Império Romano, isso me ajuda, me dá base, me ampara na compreensão do Novo Testamento, como nós estamos falando nas viagens missionárias de Paulo. Porque ele busca um grande centro, ele busca Roma. Porque do grande centro, é uma estratégia missionária, ele pode alastrar, ele pode divulgar, o evangelho vai com uma maior velocidade, com uma maior rapidez do grande centro. Então eu preciso entender isso. Porque eu estudo Roma, porque eu estudo a história de Roma, porque eu percebo aquele contexto, quando fala da organização militar romana, etc, etc. Eu espero que você faça um estudo sério mesmo. Ao pegar a apostila de geografia bíblica, não desmereça, não olhe com desdém. Geografia, eu quero estudar as coisas de Deus. Mas eu possa ter, de alguma maneira, convencido você da importância da geografia bíblica para a compreensão das Escrituras. Que Deus muito o abençoe. Vamos dar uma passada agora no panorama do Antigo Testamento. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês o panorama do Antigo Testamento, mas percebendo um pouco a história do povo de Israel. Por quê? Porque a história do povo de Israel vai ser relatada em quase todo o Antigo Testamento. E os profetas são judeus, falando um pouco do povo, etc, etc. Então a gente precisa entender primeiro, vamos começar lá pelo livro dos começos, o Gênesis. E Gênesis vai falando sobre a criação, como Deus criou o homem e mulher, como Deus criou os animais, como Deus criou a vegetação, como Deus criou o mundo. Depois ele vai trabalhando a queda desse homem e a queda da mulher, que é chamada teologia da queda. Como homem e mulher, como a humanidade, representada em Adão, se afastou de Deus, se rebelou do Criador. Depois, lá em Gênesis 12, ele vai chamar Abraão, como nós vimos em alguns módulos anteriores. Ele chama Abraão e de Abraão ele vai começar a constituir o seu povo chamado Israel. Então, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. São chamados os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Em Jacó, quando ele contende com Deus e ele muda o seu caráter. Deus diz, não mais se chamará Jacó, suplantador, enganador, mas agora você irá chamar Israel, porque contendeste com Deus e prevaleceste. Ele agora se torna um príncipe. De Jacó sairão os seus 12 filhos, que são chamadas as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó agora vão ser conhecidos como as 12 tribos de Israel. Muito bem.
Os 12 filhos de Jacó crescem, prosperam e têm um filho chamado José. E os seus irmãos, os filhos de Jacó, eles têm um certo ciúmes, porque de alguma maneira Jacó tem uma afinidade especial para com José. E aí a Bíblia vai contar sobre a história de José. Ele é vendido por seus irmãos, primeiramente ele é colocado num poço, mas aí os irmãos, com um certo receio, vendem alguns mercadores que estão passando. E José tem uma história belíssima, muito bonita. E aí é uma história grande, não vai dar tempo para a gente contar em detalhes, mas José vai parar no Egito. Lá no Egito, Deus o prospera e chega a ser o segundo homem ao lado de Faraó. O Egito aí